Fala pessoal, vamos aí para a nossa 14ª aula do nosso curso de Java Básico e hoje nós veremos o comando for. Antes de começar essa aula eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações se você gostar desse vídeo, curta e comente. Então vamos para a nossa aula. O que nós veremos nessa aula? A definição do comando for e os tipos de comando for. Para assistir essa aula também você vai precisar do JDK instalado no seu computador e da IDE NetBeans. Definição de comando for. O comando for executa um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então a sua forma geral é ali como está, pessoal. Escreve for, ele tem um parâmetros, né, que está dentro ali do parênteses. São 3 parâmetros. A inicialização é o primeiro, depois a condição o segundo e o incremento é o terceiro. E depois nós temos ali nosso bloquinho de código, né, entre chaves. Esses parâmetros eles são separados por ponto e vírgula. O primeiro tipo de for é o for normal, tá? E ali nós temos um exemplo, né? Ali no primeiro parâmetro nós inicializamos a variável i com 0, depois fazemos a condicional i menor que 5, e depois vamos incrementar o i com um número inteiro, né? I mais mais. Aí dentro do bloquinho de código nós temos o system.out.println. Tudo isso eu vou mostrar para vocês depois lá no NetBeans, né? O comando for ele é muito utilizado dentro da programação Java, até mais que o comando while. E o segundo tipo é o comando for com mais de uma variável, tá? Ele tem 2, 3, 4, enfim. Aí embaixo nós temos um exemplo, né? 2 variáveis do tipo i e j, a condicional i menor que j, e depois o incremento da variável i e o decremento da variável j. Esse tipo de comando for ele é muito utilizado nos arrays ou vetores, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Também nós temos o comando for com partes ausentes, né, o terceiro tipo. Ele é muito parecido com o while, tá? Ou seja, a inicialização e o incremento da variável são feitos fora do comando for, ou fora do parâmetro do for, tá? Aí vocês veem que a inicialização da variável i está do lado de fora e o incremento i++ está dentro do bloquinho de código. Então ele é bem parecido com o comando while. Então esse é o tipo do for com partes ausentes. E por fim nós temos o for sem bloco, ou seja, um loop sem corpo. Olhando ali o exemplo, pessoal, vocês veem que não tem as chaves, né? A gente não tem um bloquinho de código. Só tem ali o system.out.println, só que ele não está dentro das chaves. Não se recomenda muito esse tipo de for, tá, pessoal? Não se deve usar ele dentro da programação Java, tá, pessoal? E eu vou explicar isso para vocês quando a gente entrar lá no NetBeans. Então vamos entrar na nossa IDE. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 13. Vamos dar um copy e depois New Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacote para aula 14. Finish. Agora, aqui dentro eu vou criar uma nova classe, tá? Java Main Class. Vou precisar do método main. O nome da classe eu vou chamar de loop for, tá? Finish. Apagar os comentários. E agora vamos começar a ver os tipos de for, tá? Vamos ver o for normal primeiro. Vou comentar aqui, for normal. Então, eu vou fazer um for, e dentro do parâmetro eu vou colocar int i igual a 0, para i menor que 10, ponto e vírgula, e aqui eu vou incrementar o meu i. Vou abrir um bloquinho de código, system.out.println, e tem valor, e aqui eu vou concatenar com a variável i. E agora eu vou rodar o meu programinha. Então aqui foi essa minha saída, né? O i começa lá no 0 e vai até o 9, né? Enquanto o i for menor que 10, né? O i nós inicializamos ele com 0, né? Então, enquanto ele for menor que 10, ele vai fazendo o incremento, né? Vai colocando 0 mais 1, 1 mais 1,
2 mais 1 e vai mostrando na tela, até chegar ao valor 9, que é menor que 10. Então funcionou direitinho aí o nosso for normal. Eu vou aqui comentar esse for normal, tá? Que foi o primeiro tipo que a gente viu, tá? Vamos agora para o for com duas variáveis. For com duas variáveis ou mais. Pode ter 3 variáveis, 4 variáveis, isso não importa, tá? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso for. Vou fazer int i igual a 0, inicializar o meu i com 0, vírgula, conforme está lá no slide, né? J igual a 10. Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer aqui a condicional i menor que j. Ponto e vírgula. E vou inicializar o i. E vou decrementar o j. E aqui eu vou abrir o meu bloquinho de código. System.out.println. E tem valor vou concatenar com a minha variável i, mais j tem valor. E vou concatenar com a minha variável j. E agora eu vou rodar o meu programinha. Vou colocar aqui, pessoal, um espaço, tá? Para ler melhor, que está colado aqui. Vou rodar de novo. Agora sim. Ó. O i, ele vai de 0 a 1, né? Enquanto ele for menor que o j, ele vai imprimindo, tá? E o j, ele imprime, ele vai decrementando até o 6, tá? Como o i e o j, eles nunca vão ser iguais, não aparece o valor 5, tá? Então, conforme vai rodando o programa, vai incrementando 1 aqui no i, e enquanto a condicional i menor que j for verdadeiro, né, aqui dentro do for, o j vai decrementando, ele vai de 10 até 6. Ok? Vamos fazer agora, pessoal, um for com decremento, tá? Vamos apagar aqui. Então vamos lá, for int i igual a 10, vou inicializar com o valor 10 a minha variável i maior que 0, a minha condicional, e menos menos. Agora aqui eu vou abrir meu bloquinho de código, system.out.println, e tem valor Agora eu vou rodar meu programinha. Então aqui, ó, pessoal. Comecei com 10, tá? Enquanto o i for maior que 0, ele vai decrementando. Então ele vai tirando 1, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui ele é maior que 0, né? 1 maior que 0. Aí ele decrementou para 0. Aí quando o i ficou igual a 0, ele não funcionou mais o for, né? Terminou aqui quando o i ficou maior que 0, ou seja, valor 1. E aqui termina o programinha. Ok? Agora vamos fazer um for com partes ausentes. Eu vou comentar aqui essa parte. Vou comentar aqui, for com partes ausentes. Ele funciona como se fosse o while, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Quando são as partes ausentes, é que a gente não vai colocar dentro do parâmetro a parte da inicialização, nem a parte do incremento, tá? A gente vai fazer isso do lado de fora do for, tá? Então a gente vai começar o código aqui com int i igual a 0, tá? Ponto e vírgula. A gente inicializou a variável i fora do for. E no for a gente faz assim, for, deixa em branco essa parte aqui, né, que seria da inicialização do i, coloca a condicional i menor que 10, tá?
ponto e vírgula, e deixa vazio também a parte do incremento, tá? E abrimos aqui e fechamos o código. O incremento vai dentro do bloquinho de código. Então a gente vai fazer aqui system.out.println e tem valor mais i, tá? Concatenei com a variável i. E aqui eu vou incrementar a minha variável i. Então vamos rodar o programinha. Olha ali. Mesma coisa se a gente colocasse, né, e inicializasse aqui dentro, né, como a gente fez lá no primeiro for normal, né? Só que aqui a gente deixou do lado de fora do for. Como se fosse o while, né? Então aqui vocês também podem usar o for com as partes ausentes, não fazendo a parte de inicialização da variável e nem do incremento dela no final aqui. Você põe a inicialização do lado de fora do for e o incremento dentro do bloquinho. E ele vai dar a mesma saída do for normal. O for sem bloco. Vamos aqui também comentar essa parte, para ele não rodar junto, né? For sem bloco, também chamado de loop sem corpo. Vou colocar o barra barra aqui para comentar, né? Funciona assim, eu vou inicializar uma variável do tipo int chamado soma, com valor 0. E vou fazer um for aqui, com i igual a 1, i menor que 10, e vou fazer a variável soma, mais igual, com a variável i mais mais. Aqui eu vou fazer system.out.println. O valor da soma é faltou um int, né? Então vamos rodar nosso programinha. Então foi o que ele fez, né? Ele começou com soma igual a 0, depois ele somou 0 mais 1, dá 1. Aí ele pegou o próximo número, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. E foi fazendo isso até o 9, e quando deu 9, deu 36 a soma, né, do 0 até o 9, né? Se você somar cada algarismo do 0 ao 9, o valor final vai dar 36. Pessoal, uma observação importante sobre esse tipo de for, tá? Não se usa ele quando você for trabalhar com Java numa empresa, ou por conta própria, enfim. Evita-se se usar esse for. Por quê? Porque ele não tem o bloco de código, tá? Que é os parênteses. Vocês viram nos tipos anteriores que todos têm, né? Mas esse aqui não tem o corpo, né? Ele não tem o bloquinho de código. Então, recomendo-se não usar esse tipo de for. Por quê? Porque ele pode gerar confusão na hora da manutenção do código, tá? Ou na leitura do código, né? Porque fica essa linha de comando meio solto aqui com esse for, né? E se você usar outra linha de comando, ele não vai ser executado. E se você colocar outra linha de comando, ele não vai ser executado. Por quê? Porque o Java vai achar, né, que o próximo comando não faz parte desse for aqui. Então, não se recomenda esse uso, né, como boa prática de programação. Sempre use um for com bloco de código, ou seja, com as chaves. Pessoal, eu não lembro para vocês se eu ensinei esse mais igual aqui, tá? Mas esse mais igual, ele funciona como uma quantidade de valores inteiros que você quer somar na variável. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar esse int soma aqui, essa parte aqui também, e vou colocar um igual aqui. E vou colocar aqui umas chaves, tá?
Vou tirar essa soma aqui. Então, eu vou deixar int igual a 1 e menor que 10, tá? E aqui eu vou colocar i mais igual a 2. Ou seja, ele vai pegar o 1 até o menor que 10, ele vai fazer 1 mais 2, depois eu vou mostrar 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E o 9 mais 2 seria 11, e ele não vai mostrar porque o i é menor que 10. Então vamos fazer aqui a saída para vocês. I tem valor mais i. Vou rodar o programinha para vocês. Ó. I tem valor 1, né? Ele começa com 1, inicializou em 1. E ele vai pulando de 2 em 2, ó. 1, 3, 5, 7 e 9, né? Se eu colocar 3 aqui, ele vai de 3 em 3. Vou rodar de novo. Ó, do 1 para 4, né? 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. E 7 mais 3 é 10, só que o i tem que ser menor que 10, né? Então não vai mostrar. Então é para isso que funciona esse mais igual, né? O i mais mais vai de 1 em 1, e se você colocar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, você usa o mais igual. Ok? E com isso nós encerramos a nossa correção de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.